Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Dombrowska, sou professor de matemática e hoje eu vim falar com vocês da disciplina do curso de matemática no ensino superior. Se você está pensando em fazer matemática, assiste esse vídeo, assiste até o final, que inclusive no final vou dar uma dica bem bacana para você. Muitas das coisas que eu vou contar aqui faz parte também da minha experiência, da minha vivência dentro do curso de matemática e eu espero contribuir positivamente para que você faça o curso, ou talvez até que você fale, não, isso não é para mim, que é normal, né? Cada um tem sua aptidão, cada um tem seu gosto e tudo mais, tá bom? Então eu vou trabalhar com alguns mitos e verdades dentro do curso de matemática. E o primeiro deles, pessoal, eu quero falar para vocês que é aquele mito de que a matemática é a matéria mais difícil. Quem faz o curso de matemática é muito, mas muito inteligente, é uma pessoa fora do comum dos padrões da realidade, tá bom? Isso é mito, pessoal. Assim como qualquer outra disciplina, cada uma tem a sua dificuldade. E a matemática, de fato, não é a mais difícil. Modéstia à parte, quando eu fiz a faculdade de matemática, passando pelo ProUni, e era uma universidade particular, eu não encontrei muitas dificuldades. Eu fui encontrar mais dificuldade no mestrado. Mas aí também vai de cada um, é a questão das aptidões que cada um tem, tá bom? Então não é um bicho de sete cabeças, pode ficar sossegado. Você vai ter cálculo 1, cálculo 2, matemática. O que acontece é que assim, tem pessoas que não têm base nenhuma em matemática e aí quer fazer uma faculdade de matemática e aí sofre e fala que é muito difícil. Mas é muito difícil porque você não tem um ensino médio, você não tem um ensino fundamental muito bom e aí, consequentemente, você tem que estudar muito além do que os estudantes normais, tá certo? Mas não se assusta, não vai achando que é só gênio que faz matemática, que isso não é verdade, beleza? O outro ponto é o seguinte: ah, professor, hoje em dia a tecnologia tá aí, qualquer cálculo pode ser feito na calculadora, então é muito fácil. Né? Será que é isso mesmo? Qualquer coisa pode ser feita na calculadora? Bom, não. Muitas das coisas dá para ser feita na calculadora, mas tem que entender que tem alguém ali por trás dela para dar os comandos e é muito importante que você entenda aquilo que você vai fazer, tá certo? Não adianta você achar que só a calculadora vai resolver os seus problemas e tá tudo certo, porque se dependesse disso, a gente não precisava de cientista, de engenheiro, não precisava de nada nesse mundão de matemáticos, estatísticos, não precisava de nada deles e é uma profissão que sempre há vagas, sempre precisam de pessoas, né? Então só a calculadora não adianta que não é só isso. Terceiro ponto, terceiro mito, né? Se eu fizer matemática, eu só vou poder dar aula? Aí é uma questão muito interessante que você tem dois caminhos para seguir na faculdade de matemática. Você tem o caminho do bacharel e o caminho da licenciatura. O caminho do bacharel é um caminho que você vai seguir para trabalhar nas empresas. As empresas precisam de matemáticos, para desenvolver técnicas, para ganhar mais dinheiro, aumentar o lucro, diminuir os custos. Então as empresas precisam disso, né? E elas pagam, inclusive pagam até bem para um profissional que consegue resolver problemas. E aí tem uma questão muito importante, né? Que o que se espera, acima de tudo dentro do curso, é que você saiba resolver problemas, né? E a sociedade precisa de pessoas assim, né? O mundo de trabalho precisa de pessoas assim, que resolvam problemas, esses problemas dos mais variados tipos, né? Mas o matemático, ele tem a habilidade de criar um algoritmo, né? Otimizar aquela função, otimizar um gráfico que resolva determinado tipo de problema, e as empresas precisam disso. Então não é só isso que você vai trabalhar. Mas com a licenciatura você pode dar aula. Hoje em dia são poucas as pessoas que querem dar aula. Os jovens, eles não querem, uma por causa da exposição, né? O professor, de certa forma, você precisa ficar exposto na frente, falar em público e tudo mais, então não são todas as pessoas que se dão bem com isso, né? E outra porque também a gente sabe que, na maioria das vezes, o salário do professor é baixo. Aconteceu isso comigo, com o meu pai. Eu falei para ele que ia fazer faculdade, ele falou, olha que legal, parabéns. Depois ele falou assim, vai fazer o quê? Eu, matemática. Ele, pô, vai trabalhar na empresa, no banco. Eu falei, não pai, você é professor. Ele falou, poxa, sacanagem, hein, meu, não tinha outra coisa melhor para fazer? Hoje, por exemplo, eu acabo tendo, como que eu posso dizer, uma satisfação pessoal e financeira também em relação, não, até uns 2, 3 anos atrás eu reclamava bastante, uns 2 anos atrás, né, eu reclamava bastante. Agora eu consigo um pouco mais, mas não vou mentir, não vou desmentir para vocês que a profissão de professor não é uma profissão das melhores em relação a salário, tá bom? Mas também não é das piores. O que acontece é que boa parte dos professores acaba ficando numa escolinha de bairro, que paga pouco, ou até mesmo numa escola da rede estadual do seu estado, que acaba pagando pouco também.
e generaliza sempre isso daí, mas tem muitas escolas que pagam bem pro professor e tudo mais, mas trabalha bastante também. Então você pode seguir esses dois caminhos, você pode ser professor ou você pode seguir o bacharel. Eu falo como professor, eu acho que vale a pena, como eu falei, são poucos hoje os professores, os jovens que querem ser professor, ainda mais de matemática, então certamente haverá muitas vagas no futuro para esses professores. E se você for bem qualificado, certamente haverá uma grande disputa, né, das empresas por você, e aí, consequentemente, imagino eu que o salário vai aumentar e vai melhorar um pouco a carreira de vocês, futuros professores de matemática, assim como eu. Um outro mito é que só se aprende matemática decorando, tá bom? Esqueça isso daí, pessoal. Vamos supor que você queira ser professor, né? Que você opte pela licenciatura. Imagina o seu estudante chegando para você e falando: professor, da onde saiu essa fórmula? Aí você vai falar: do Egito. Não, você tem que demonstrar a fórmula. A lei dos senos, a lei dos cossenos, você tem que demonstrar o teorema de Pitágoras, você tem que demonstrar soma e subtração de arcos, você tem que demonstrar a soma da PA, a soma da PG, o termo geral da PA, o termo geral da PG. Porque na vida, não adianta a gente falar assim: isso é assim, é assado. Não, você tem que muitas vezes justificar aquilo que você está falando, né? Então, para você ser um professor mais completo, você precisa justificar. E quando você decora uma fórmula, por exemplo, você aprende outras coisas mais. Eu vou dar um exemplo da demonstração do Teorema de Pitágoras. Você demonstra o Teorema de Pitágoras através de semelhança de triângulos, fazendo razão, igualando. Aí, antes do Teorema de Pitágoras já saem as relações métricas, então você aprende muita coisa fazendo essa demonstração. E você precisa ser um profissional completo, como eu já disse. Você não precisa só explicar isso daí, é por isso, é porque Deus quis, é porque a fórmula é essa, é só fazer exercício. Digo mais, quem decora não sai da escola, quem decora muitas vezes esquece. Mas eu decorei. Se você falar para mim: professor, qual que é a soma de uma PG finita? Talvez eu não lembre, de verdade. Agora eu não lembro. Mas se me der uma folha e um papel, eu demonstro e eu chego na resposta. Que é muito mais importante do que decorar a fórmula, né? Se você quer ser uma pessoa rasa, opte por decorar a fórmula. Agora, se você quiser ser uma pessoa mais completa, um profissional mais completo, não decore, tá bom? E o último, quem sabe matemática, o último mito, né? Quem sabe matemática tem os salários mais altos. Não necessariamente. Tudo depende. Cada área tem o seu profissional e cada profissional tem a sua qualificação. Agora, se você estiver numa função que exija um matemático que ganhe salário mais alto, certamente quem fez matemática e domina essa área vai ter um salário mais alto. Cada área é cada área, né? Então eu não posso assumir. Tem engenheiros que ganham um absurdo, tem engenheiros que ganham pouco. Acho que na maioria das vezes o engenheiro ganha muito. Tudo depende. Depende de como você vai ser um profissional, tá bom? Então, em relação a salário, fazer matemática e tudo mais, é muito importante que você converse com pessoas, tanto pessoas bem-sucedidas quanto pessoas mal-sucedidas também. Porque às vezes a gente tem que olhar os dois lados da moeda, né? Eu, por exemplo, como professor, eu me sinto muito bem. A escolha que eu fiz, eu sou muito grato, sou muito feliz pela escolha de ser professor e eu recomendaria ser professor. Agora, um professor que, na teoria, acabou dando certo, não vai recomendar. Então, por isso que é bom você ouvir outros profissionais que fizeram uma boa escolha na profissão, seguem o caminho e dê tudo certo, tá bom? E analise não só a questão salarial, analise vários outros aspectos, porque o salário é bom no começo, depois você enjoa, você quer sair, aí você fica preso num trabalho que você não gosta a vida inteira, porque você fala assim: putz, já comprometi minha renda, já financei casa, carro e eu não posso abandonar esse salário, enfim. Então, olhe vários aspectos. Eu, particularmente, eu gosto de olhar a questão financeira, a questão de quantidade de horas trabalhadas, que é muito importante. Por exemplo, se você quiser ter um filho, eu quero ter um filho. Quando eu tiver um filho, que eu não trabalhe, por exemplo, os 3 períodos como eu trabalho hoje, né? E a profissão de professor me permite isso. E também a terceira coisa, a satisfação pessoal. Eu, particularmente, eu amo ser professor, eu gosto de fazer o bem. É uma profissão que, eu não viso só o lucro, eu viso ajudar as pessoas. E isso para mim é muito gratificante. Então, eu analisei esses 3 termos, acabei escolhendo ser professor. Para fechar, pessoal, eu sei que para você ser professor, para você fazer matemática, assim como para você fazer qualquer outra disciplina, você precisa fazer uma faculdade. E para fazer faculdade, você tem vários caminhos, como eu já disse, né, em outros vídeos e tudo mais. Você pode prestar o ProUni, você pode prestar o SISU, né, através da nota do Enem, ou você pode também fazer o FIES. Mas vamos supor que você não consiga esses programas, ou não queira também, tem gente que não quer. E que você também não tenha ou prestado o Enem, ou que sua nota tenha sido muito ruim, existem outras possibilidades. É o que eu vou falar nesse vídeo para você. E uma das possibilidades é o Beduca Bolsas. O que o Beduca Bolsas faz? O Beduca Bolsas, ele oferece bolsas de estudos de até 65%. Estava dando uma olhada lá, eu consegui algumas de matemática de 55%. Estava entrando no site lá, que inclusive vou deixar o link aqui na descrição. E lá você vai fazer da seguinte maneira: como que funciona, né? Você vai entrar no link, você vai colocar o curso que você quer fazer, por exemplo, vai fazer matemática, vai colocar a sua cidade,
e lá ele vai colocar uma lista das universidades e quais são os descontos, quanto que você vai pagar na mensalidade com essa universidade. E se tiver tudo certo, você falar assim, poxa, bacana, gostei, é uma universidade que eu consigo ir, que eu consigo pagar e que eu acho que ela é bacana, que vai me dar certo, que eu vou estudar lá e vai dar tudo bem, você clica, ok, vê o turno também, importante, e aí você vai preencher com seus dados. Preencher os seus dados, o que você vai fazer? Colocar seu nome, CPF, telefone, e-mail, coisas bem simples assim. E aí você vai fazer uma pré-matrícula dentro dessa universidade. E olha só que interessante, é uma pré-matrícula. Então, não é uma nova prova que você vai fazer. Pode ser que a universidade peça para você fazer ou uma redação ou um processo seletivo, mas é sempre bem simples assim. Pelo que eu vi do Beduca, pelo que eu conversei com a galera que trabalha no Beduca, é algo super simples. E aí você consegue garantir a sua bolsa e, consequentemente, fazer a sua faculdade. Então vale muito a pena. Até porque a gente sabe que hoje a gente está numa situação brasileira que cada vez mais as coisas estão ficando mais caras. Então, quando vem uma bolsa de estudo 55%, 65%, eu acho que a gente é bom aproveitar porque é através do estudo que a gente consegue mudar de vida, né? Através do estudo que a gente consegue conquistar uma profissão, conquistar um emprego legal e a partir daí casa, carro, o que a gente precisa do sonho, realização profissional, todas essas coisas, beleza? Então acessa lá o Beduca, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Veja se tem sua bolsa, se não tem. Vamos conversar também nesse vídeo aí, o que você achou, enfim. E aí a gente troca uma ideia para você conseguir entrar na faculdade.